Deus não te chamou para ficar parado. Muito ao encontro aqui que o Lucas acabou de dizer. Deus não chamou a mim e não chamou a você para que nós ficássemos estagnados, ficássemos parados aonde estamos. Mas Deus nos chamou para realmente frutificar. Se nós fôssemos ver aí as ministrações anteriores ou até a festividade que nós tivemos aí, Deus tem falado muito em questão de frutificar. E realmente Deus tem batido nessa tecla, porque nós não fomos chamados realmente para ficar parados. Deus tem algo para nós que é o quê? É levar o seu evangelho, é levar a sua palavra adiante, para que o nome dele continue a ser glorificado. Queridos, então, como tema eu trago isso? Então nós vamos falar um pouquinho sobre Neemias, outra vez. Deus tem batido nessa tecla. Neemias capítulo 1. Mas antes da gente ler, vamos ler do versículo 1 até o número 4. Se formos dar uma olhadinha na Bíblia, até antes de Neemias, Deus levanta algumas pessoas, patriarcas, ou algumas pessoas realmente demonstrando para que aquelas pessoas não ficassem paradas, mas Deus chama como convite ou através de uma ordenança. Se formos olhar, por exemplo, Abraão, muito conhecida lá em Gênesis capítulo de número 12, Deus chega para Abraão e fala: Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão ali teria duas opções. Eu vou, como foi a opção certa a escolher, mas poderia de repente falar: não, eu estou muito bem aqui onde eu estou, estabilizado com a minha família toda aqui, para mim está tranquilo do jeito que está. Mas nós sabemos que Abraão saiu da terra. Ele saiu daquela zona de conforto que ele estava e resolveu ir para um lugar onde o Senhor o mostraria. E o Senhor fez algumas promessas a ele, e todas se cumpriram, e nós estamos aqui como essa promessa, fazemos parte, da descendência aí de Abraão. Mas também poderíamos citar a vida de Moisés. Quando Deus aparece a Moisés lá no pé do monte, através da sarça, e ali Deus começa uma conversa com Moisés, fala: Moisés, é o seguinte, o clamor do meu povo que está cativo lá no Egito chegou até mim. Então eu vou te levantar agora para você ser o libertador desse povo, trazer esse povo, tirar de lá e levar para uma terra onde mana leite e mel, uma terra que eu vou mostrar. E aí Moisés iniciou-se ali um diálogo, mas eu sou pesado de boca, eu sou gago, em outras palavras. Mas tudo bem, chegando lá para Faraó, o que eu vou dizer a ele? Quem me mandou? Os leitores da Bíblia sabem e os historiadores nos mostram que o Egito era uma terra onde existiam muitos deuses, Deus da lua, Deus do sol, Deus disso, Deus daquilo, Deus da... E aí Deus fala para ele: Moisés, chega lá e fala que o eu sou te mandou. E aí Moisés tenta um argumento mais uma vez, e aí Deus fala: tudo bem, então você quer mais uma justificativa, fala que eu sou o que sou. E aí, quarta-feira retrasada, não essa que passou, a retrasada, eu e o pastor Moisés fomos para Piracicaba, na nossa congregação lá, e nós conversamos sobre isso no carro, que o interessante é que quando Deus dá uma ordenância, ou pede alguma coisa, Ele não gosta de ficar dando muita explicação, não. Faz dessa forma. E esses dias, vendo um pastor pregar, eu achei muito interessante a colocação dele, quando ele diz: quando nós pedimos muita explicação de Deus, é que nós não estamos prontos para fazer aquilo. Então, quando Deus fala, vai, faça, significa que Ele assume todo o controle. Poderíamos citar aqui inúmeros exemplos, José do Egito, por exemplo, Noé, enfim, várias pessoas. Mas uma coisa me chama a atenção: o que esses irmãos, o que esses patriarcas, o que essas pessoas têm a ver com o tema que a gente vai falar? Eles, como eu e como você, não fomos chamados para ficar sentado. Fomos chamados para fazer uma grande obra. A obra que o Senhor iniciou
ela está percorrendo, ela está no nosso tempo e ela vai se findar até a vinda de Jesus Cristo. A minha pergunta é: você está preparado para se levantar e participar dessa grande obra? Amém? Então abra sua Bíblia comigo, Neemias, capítulo 1. Vamos ler o versículo 1 até o número 4. Amém. Vamos ler aqui todos juntos então. Diz assim, versículo 1: Palavras de Neemias, filho de Acalias. Ora, sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a capital, que veio o Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que tinham escapado e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém. Eles me responderam: os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande aflição e opróbrio. Também está derribado o muro de Jerusalém e as suas portas queimadas a fogo. Tendo eu ouvido estas palavras, sentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e continuei a jejuar e a orar perante o Deus do céu. Amém? Aqui então, obviamente, a história de Neemias não é só nesse primeiro capítulo, se estende aí nos capítulos posteriores, mas para nós entendermos um pouquinho, então a Bíblia diz que Neemias aqui estava em Suzã, uma cidade persa. Mas se formos dar uma olhadinha no livro de Neemias, ele faz parte de um dos 12 livros históricos que a Bíblia tem. Então, se pegarmos a história de Israel, que inicia-se lá no livro de Josué, os livros históricos dizendo, começa lá no livro de Josué e se estende até o livro de Esther. Então, é um total de 12 livros e um período de 1000 anos de uma história de um povo. E Neemias faz parte desse povo. Então, se formos resumir a história de Neemias, Neemias estava ali, copeiro do rei, e aí alguns irmãos dele chegam, relatam para ele o que havia acontecido, através de uma pergunta que ele faz, e a Bíblia diz que ele realmente se entristece, jejua, ora, porque o relato não foi muito bom, o relato realmente era um relato muito ruim. Se formos pegar, poderia ser um relato que vivemos hoje aí com essa enchente que teve, mas um relato um tanto contrário do que de repente Neemias gostaria de ter ouvido. E ele se entristece, procura o rei. 4 meses depois de que isso acontece, e o rei fala: ó, Neemias, você está triste, mas a tristeza que eu vejo em você não é uma tristeza por doença, é uma tristeza que vem de dentro. E aí Neemias relata para ele, Neemias pede cartas, pede algumas coisas, vai a Jerusalém, chama os irmãos, edifica um muro, depois colocam guardas no muro, depois de um tempo se deu realmente uma vitória a Neemias. Seria muito fácil relatar dessa forma, porém não foi tão simples assim. Então vamos pensar um pouquinho em alguns aspectos dentro desse período aí, entre a saída de Neemias ou a chegada de Neemias, foram 52 dias, mas que aconteceram algumas coisas, e coisas que acontecem conosco também nessa nossa caminhada. Quando nós falamos de não ficar sentado, de não ficarmos parado, estagnado, é porque Deus tem algo diferente, Deus tem algo para mim, Deus tem algo para você. Quando Jesus dá ordenança aos seus discípulos, dizendo, ó, ide e pregai o evangelho a toda a criatura, batizando, essa ordenança realmente é para que eu e você tomamos posse dela e possamos realmente cumprir uma ordenança como essa. Então, por isso,
Deus tem falado ao nosso coração, para que nós não ficamos parados. E o que ambos essas pessoas que nós, além de Neemias, que nós começamos a relatar, o que ambos essas pessoas tinham em comum? Deus na frente de todas as coisas. Se formos olhar para essas pessoas como pessoas comuns, como eu e você, para que elas fizessem essas obras com a sua própria mão, com certeza não daria em nada. Mas quando nós pegamos aquilo que Deus tem, tomamos posse daquilo que Ele tem e realmente encaminhamos quando Ele nos direciona, a obra com certeza será concluída, porque Ele será conosco em todos os dias. Então vamos dar uma olhadinha. Neemias 1 ao 4 relata então essa história. Então algumas coisas nós devemos ver. Neemias, segundo o relato da Bíblia, era copeiro do rei. Alguns historiadores dizem que o copeiro do rei ele tinha uma função muito reconhecida nessa época. Era uma pessoa muito próxima do rei, uma pessoa que estava muito junto ali ao rei. Era uma pessoa em que o rei confiava realmente a sua vida, porque realmente ele fazia, ele degustava, ele comia as coisas antes que o rei fosse fazer. Se tivesse algum problema, né, quem sofreria os danos seria ele mesmo e não o rei. Então era uma pessoa de extrema confiança, um cargo de extrema importância na época. Então se formos olhar para Neemias, ele estava com a vida tranquila. Se formos verificar com um bom emprego, estabilizado. Os motivos que Neemias tinha de realmente então se entristecer com o relato que foi dado para ele, ele poderia se isentar. Ele poderia de repente, nossa, que pena que realmente o pessoal está passando isso, mas né, eu vou ficar na minha aqui, vou orar lá para que realmente Deus possa alcançar a vida dele. Mas Neemias não. Neemias resolveu fazer algo diferente. Então, se formos ver essa função que ele tinha, se olharmos para o Velho Testamento, uma das coisas que mais valiam aos povos, aos reis, aos reinados, era o seu exército. E os historiadores dizem que Neemias, que o copeiro do rei, ele tinha mais influência que, por exemplo, o chefe da guarda de qualquer reinado. Então, para nós vermos a estabilidade ou o prestígio que ele tinha lá, mas isso não segurou ele de fazer as coisas. Então, se formos dar uma olhadinha aqui, no versículo de número 2, lendo outra vez, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com mais alguns homens. Perguntei-lhes pelos judeus que voltaram, os que sobreviveram ao cativeiro e a respeito de Jerusalém. Então, se formos dar uma olhadinha, Neemias já se interessou em realizar a obra do Senhor. Ele já se interessou em realmente tomar para ele essas dores. E aí no versículo de número 3, esses irmãos que vieram de lá, trouxeram esse relato, ele dá o diagnóstico da obra. Neemias, é o seguinte, o negócio lá está meio... Os que voltaram, isso dá uma denotação do quê? Teve muitos que não voltaram porque, de repente, foram mortos. Os que voltaram estão numa posição ou muito ruim. E não é só isso não, Neemias. Os muros da cidade estão destruídos. E os portões da cidade foram todos queimados. Isso nos mostra o quê? A segurança do local, o acesso para qualquer inimigo entrar estava aberto. E aí Neemias faz o quê? No versículo de número 4, depois de ouvir essas palavras, sentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias, mas o que é muito interessante, continuei a jejuar e orar perante o Deus dos céus. Aqui eu meditando nisso, logicamente a Bíblia não nos relata qual a oração que Neemias estava dizendo, apesar de depois falar que é da oração dele, mas de repente Neemias ali começa a orar. E se formos continuar lendo aqui do versículo 5 diante, Neemias começa a colocar os judeus na palma da mão do Senhor.
Senhor, nós sei que nós realmente não seguimos o seu estatuto. Eu sei isso. O Senhor deu uma palavra a Moisés lá, que se realmente nós não seguimos, o Senhor nos espalharia pelos povos assim. E Neemias foi realmente orando ao Senhor. Mas o que é muito gostoso, que é o que nós, como cristãos, se nós não demonstrarmos essa atitude que Neemias teve, realmente nós não poderemos realmente entender o que é se levantar para fazer a obra do Senhor. Neemias demonstra aqui com uma categoria muito grande, de uma palavra que o pastor Frank trouxe a sexta-feira, que eu gostaria de enfatizar mais uma vez, sobre compaixão. Neemias aqui teve o quê? Compaixão dessas pessoas, da sua raiz, daquele povo que tanto sofria. E a compaixão tem que fazer parte da minha vida, tem que fazer da sua vida parte também, porque sem a compaixão nós jamais entenderemos o que o outro está passando. Que a palavra compaixão tem essa denotação, tomar o lugar do outro. Se eu não tomar o lugar do meu irmão, jamais eu vou entender o que ele está precisando. Como já falamos aqui, tivemos a enchente, algumas pessoas realmente perderam bens aí, perderam casas, algumas famílias perderam parentes, pessoas, faleceram. Mas se nós não entendemos, se nós não tivermos compaixão dessas pessoas, nós não vamos conseguir identificar o que essas pessoas precisam. Compaixão é totalmente diferente de dó. Eu tenho uma dó naquela pessoa, é totalmente diferente. Quando nós temos dó de alguém, nós não sabemos o que essa pessoa está precisando. Mas quando nós temos compaixão, sim. Quando nós tomamos as dores daquela pessoa, nós vamos entender o que realmente essa pessoa está precisando. E Neemias fez isso, teve compaixão do povo. Se formos dar uma olhadinha para a Bíblia, Lucas capítulo 18, a partir do 35, verso 35, a Bíblia diz que Jesus ia passando por uma cidade chamada Jericó, passagem que os irmãos conhecem bastante. E ali havia um cego que mendigava à beira do caminho onde Jesus passaria. E o cego ficou todo alvoroçado, perguntando ali, o que está acontecendo? Estou ouvindo muitos ruídos, muito barulho. E aí, Jesus está passando. E aí esse cego não titubeou, não viu as consequências que teria. Ele começou a gritar. E quanto mais as pessoas pediam para que ele se calasse, ele gritava ainda mais alto. E qual foi o grito desse cego? Os leitores de Bíblia aí devem já saber. Jesus Cristo, filho de Davi, tem o que de mim? Tem dó? Tem o que de mim? Tem compaixão de mim. O que esse cego estava querendo dizer? Jesus, se coloque no meu lugar. Dá uma olhada na situação que eu vivo. Jesus, vem aqui para o meu lugar. Tome o meu lugar, tome as minhas dores. E a Bíblia diz o quê? Jesus pede para que eles tragam ele à beira do caminho. Tirem ele do caminho e coloquem ele ao caminho. E aí é muito gostoso ver, Jesus fala a ele, o que você quer que eu te faça? Uma pergunta, parece uma pergunta esquisita até. Um cego está prestes ali a receber algo sobrenatural, e aí Jesus faz essa pergunta. E aí o cego, logicamente, eu quero ver. E aí Jesus Cristo determina, então, ver. Jesus teve compaixão, tomou o lugar daquele cego e foi curado. Então, quando nós temos compaixão, quando nós temos esse atributo, esse sentimento em nós, nós vamos saber fazer a coisa certa. E no capítulo de número 2, dando continuidade, então aqui Neemias, servindo ao rei ali, como de costume, se formos dar uma olhadinha no calendário judaico ou calendário hebraico, se passaram 4 meses entre
o diagnóstico passado a Neemias e até ele se apresentar nessa situação. Foram 4 meses. E aí a Bíblia diz que Neemias ali, o rei olha e fala, ó, o seu semblante, como nós já dissemos, está triste, mas eu vejo que não é por doença, mas vem do coração. E Neemias começa, ó, como que eu vou ficar alegre se a cidade dos meus pais, onde os meus pais foram sepultados, está desassolada, derrubada, muros quebrados, portões queimados, enfim, tudo isso. E aí é gostoso que o rei fala, no versículo de número 4 do capítulo 2, o que você quer? O que você está me pedindo? E aí é o mais interessante ainda a resposta de Neemias. Nessa hora, no versículo 4, eu orei ao Deus do céu. Olha que interessante. Isso é muito gostoso, porque muitas vezes nós, cristãos, quando nós precisamos de algo, quando nós vamos fazer algo, nós fazemos e talvez nós oramos depois, para ver se realmente aquilo vai se encaixar naquilo que eu queria e a oração vem posterior. Muitas vezes nós não oramos antes, porque de repente Deus fala, não Senhor, isso que você quer não, é não. E aí muitas vezes nós não queremos ouvir esse não, então às vezes nós não oramos. Mas aqui Neemias orou ao Senhor. Eu, pelos olhos da fé, a Bíblia não diz, eu creio que ali Deus já falou, Neemias, é o seguinte, rapidamente eu vou dar umas estratégias para você. Pede tudo, pede isso, pede aquilo, pede tudo, porque você vai participar de um negócio grande, você vai precisar de realmente artifícios. E Deus usa a vida do rei realmente para que ele pudesse fazer. Então Neemias vai e pede o quê? Primeiro, cartas carimbadas pelo rei para que ele pudesse passar em todos os caminhos até chegar em Jerusalém. E aí Neemias falou, ó, é o seguinte rei, mas eu não quero só carta não, eu também quero que o Senhor me dê uma carta para que eu possa levar madeira para lá também, que eu vou precisar muito, fazer as vigas, colunas, edificar a casa, enfim. E aí a Bíblia diz que o quê? Que além disso, no verso de número 9 do capítulo 2, o rei ainda tinha enviado com ele oficiais do exército e cavaleiros. Queridos, abrindo um parentezinho aqui, o que eu vejo isso? O que nós podemos trazer isso como aplicação para as nossas vidas? Quando nós nos levantamos, tomamos posse daquilo que Deus tem para nós, estamos na direção e fazendo aquilo que Deus tem como obra para as nossas vidas. Quando oramos ao Senhor, pedindo para que o Senhor nos conceda algo, para que nós façamos a sua obra, Deus nos dá apenas o que pedimos, não. Deus dá a nós muito mais além do que pedimos. Isso é bíblico? É. Tem uma outra história que relata isso também? Tem. 1 Reis, capítulo de número 5, 1 Reis, capítulo de número 3, melhor dizendo, a Bíblia diz que Salomão estava dormindo e Deus aparece ele em sonhos. E Deus faz uma coisa que eu acho que é o sonho de todo mundo, né? O que você quer? O que você quer, Salomão? E aí a Bíblia diz que Salomão faz o seu pedido. Falou, ó Deus, eu quero entendimento para julgar o teu povo, para discernir com sabedoria entre o bem e o mal. Salomão podia pedir inúmeras coisas, mas ele não pediu algo pessoal. Obviamente, né, seria pessoal, mas para ser usado na obra do Senhor. E quando nós fazemos o pedido certo, mediante aquilo que Deus tem para nós, Deus concede com certeza. E aí a Bíblia diz, resposta de Deus, darei a ti sabedoria e entendimento, como nunca houve antes de ti e nunca haverá. Também te dou o que não pediste, riquezas e glória. E se andares nos meus caminhos, obedecendo os meus estatutos e mandamentos, como seu pai Davi fez, os seus dias
serão prolongados. Olha que coisa gostosa. Quando realmente nós fazemos, estamos dentro da vontade de Deus, fazendo a obra do Senhor. Então, quando nós nos levantamos, quando nós realmente tomamos aquilo para nós, temos compaixão do próximo, temos compaixão e temos direção do Senhor para fazer a sua obra, peça a Deus, que com certeza Ele não te dará aquilo que você está pedindo apenas, mas te dará muito mais além do que aquilo que você está pedindo. Queridos, e a pergunta é, então, quem de nós aqui, quantos de nós tem convicção de que foi chamado por Deus para ficar parado? Eu tenho convicção no meu coração que Deus não me chamou para ficar parado. Deus me chamou para uma grande obra. E eu tenho certeza que aqui, cada um que está aqui nesta noite, também foi chamado por Deus para não ficar parado. Deus chamou-nos para dar frutos, para levar o seu evangelho adiante. Então eu gostaria de destacar, baseado nesse texto, nesse relato de Neemias, 3 coisas ou 3 situações para que nós ficamos realmente atentos e jamais desistimos da obra do Senhor, porque muitas vezes, principalmente quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, não sei se todo mundo aqui já declarou o Senhor como suficiente Salvador, mas quando você recebe a palavra, aquilo toca o seu coração e você não aguenta, entrega a sua vida para o Senhor. Dá a impressão que os meus problemas acabaram, agora eu entreguei minha vida ao Senhor. E é pelo contrário, os seus problemas começaram, aí sim os seus problemas começaram. Mas o gostoso é que agora, a partir de então, você pode pegar os seus problemas e entregar na mão do Senhor. Essa é a diferença. Porque enquanto nós estamos no mundo, ou enquanto nós estamos tranquilos, os problemas vão batendo, vamos resolvendo da forma que nós achamos que devemos, mas a partir da hora que você entrega a sua vida para Deus, os problemas vão cessar? Não, vão continuar, talvez até aumentar, que é o mais comum, mas a certeza aí que temos é que você pode pegar todos os seus problemas, todos, e depositar aos pés do Senhor. Talvez Ele não resolva para você da forma que você queira, talvez Ele te ensine a cada dia a você mesmo resolvê-los, mas o direcionamento quem vai dar é Ele, e com certeza o nome dEle ser glorificado sobre a sua vida. Então eu gostaria de destacar 3 situações baseadas nesse texto, para ficarmos atentos e jamais desistirmos da obra do Senhor. E possamos realmente declarar aquilo que Paulo declarou em Filipenses capítulo 3, versos 13 e 14, quando ele diz assim, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo pelo prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. As coisas passadas ficaram para trás. Então Deus te chamou para uma grande obra. Deus não te chamou para ficar sentado. Talvez Deus te trouxe para sentar, para você poder aprender, mas Ele quer que você se levante para fazer esta grande obra. Primeira dessas coisas, ou dessas situações que eu gostaria de trazer, segura no banco aí, segura na mão do seu irmão, que agora vai dar uma coxada aí, como diz alguma ali, vai dar uma apertadinha, porque é de extrema importância. A primeira coisa que devemos saber e fazer para que possamos levantar e seguir adiante fazendo a obra do Senhor. A primeira coisa que devemos fazer é tapar ou fechar as brechas. A Bíblia diz que Neemias foi levantado para edificar o muro que havia sido assolado. E quando falamos em brecha, damos margem aí para falarmos de muitas coisas. E as brechas que nós deixamos na nossa vida são passagens
que damos para que nosso inimigo possa usar essas armas contra nós. Se formos dar uma olhada para a edificação que Neemias fez, né, que é o muro, que é a muralha de Jerusalém. Quando falamos em muro, algo já vem à nossa cabeça nos dias de hoje também. O Velho Testamento, muito mais. As muralhas serviam para o quê? Como fortaleza, como algo que impedia as pessoas que não eram bem-vindas, ou as pessoas de outros povos, a adentrar naquele lugar. Se formos dar uma olhadinha, por exemplo, uma passagem muito conhecida, quando Josué dá as voltas lá sobre a cidade de Jericó. Entre as voltas que ele dava e a cidade havia o quê? Um muro. E se não fosse a intervenção do Senhor, jamais eles poderiam tomar a cidade, porque o muro era intransponível. Então o muro servia como o quê? Fortaleza, como segurança para aquelas pessoas. Mas o de Jerusalém não. Dentro do muro haviam brechas. E aí a minha pergunta é para mim e para você: quais as brechas que eu tenho deixado na minha vida para que realmente o inimigo possa ter livre acesso e realmente fazer o papel que ele sabe fazer, que é acusar a nossa vida? Que brecha eu tenho deixado? Para nós pensarmos um pouquinho. Avançando mais um pouquinho, o capítulo 3 de Neemias faz um relato muito grande. O capítulo 3 como um todo, se você ler, você vai ver que realmente Neemias chegando a Jerusalém, a Bíblia diz aqui no capítulo 2, voltando um pouquinho, no verso exatamente de número 12, chegando a Jerusalém, Neemias faz o quê? Monta um cavalo, pega algumas pessoas, sem dizer nada a ninguém, Neemias começa a percorrer ali à noite, para que olhasse realmente o que os muros precisavam ser feitos. É muito interessante quando nós somos convidados para uma grande obra, e muitas vezes aceitamos de forma imediata. Vamos fazer? Vamos. E aí quando a pessoa apresenta para você o que tem que ser feito, fala: mas você não falou para mim que era tudo isso. Então quando nós pegamos a mão para fazer, queridos, façamos. E Neemias foi vasculhar, foi ver como que era a situação. E voltando, chamou os judeus e falou: é o seguinte, gente, o negócio aí precisa ser restaurado. Nós estamos sendo assolados, a vergonha que nós estamos passando. Então vamos fechar. E o capítulo 3, ele demonstra o quê? Que cada família edificaria um pedaço do muro. Algumas edificariam trechos maiores e outras famílias edificariam trechos menores. Trazendo isso para nós. Muitas vezes achamos que o que o meu irmão faz tem muito mais valor com o que eu faço. O irmão, ele prega lá na igreja, então, logicamente que ele tem ele faz mais, diferente daquele irmão que só abre a porta e fecha a porta. Queridos, quando nós olhamos pontualmente, pode até demonstrar isso, mas quando nós olhamos de forma global, de forma total, nós vamos ver que isso não é verdade. Porque indiferente se nós edificamos um pedacinho ou edificamos um trecho maior, se tiver uma brecha entre o maior e o menor, vai ficar um lugar de passagem e o muro pode vir abaixo. Então ambos são importantes. Ambos realmente têm uma importância grande para a obra como um todo. Então temos importância de forma individual e temos importância também de forma coletiva na edificação. Quando nós trazemos isso para a vida espiritual, nós como corpo de Cristo, depois eu até te convido a dar uma lidinha lá em 1 Coríntios capítulo 12, que fala sobre o corpo de Cristo, sobre os membros do corpo. Ali diz, a orelha é melhor que o ouvido, que os olhos, ou o braço é melhor que isso? Não, todos são importantes porque fazem parte do mesmo corpo. Então, olhando a obra como um todo, não existe mais ou menos importante. A edificação da obra do Senhor tem que ser completa.
Só que muitos irmãos, muitas vidas, muitas pessoas não gostam muito quando o seu atributo, aquilo que Deus tem colocado para você, é muitas vezes os bastidores a serem feitos. Então, muitas vezes é muito gostoso estar em evidência, é muito gostoso estar na frente, aparecendo, e atrás realmente não traz muito ibope e muitas vezes não é gostoso. Mas tanto aquele que aparece um pouco mais, ou aquele que aparece um pouco menos, perante o Senhor, tem o mesmo critério, e Deus ama da mesma forma. Atos capítulo de número 6, também uma passagem muito conhecida, que demonstra a importância da obra do Senhor, indifere do que um ou que outro faça. E diz assim: os judeus da cultura grega procuram os apóstolos e trazem a eles uma reclamação. Falam: é o seguinte, as viúvas, na distribuição dos mantimentos, realmente têm deixado para trás. E aí os discípulos se reúnem e falam: nós não podemos deixar de ministrar a palavra do Senhor. Então levantemos dentre o nosso povo 7 pessoas, para poder servir a mesa. Mas olha que gostoso quando nós lemos os atributos dessas pessoas que foram levantadas para servir a mesa, ou servir os mantimentos, as viúvas, ou as pessoas que estavam lá. Olha os atributos dela: pessoas de boa reputação, cheia do Espírito Santo e de sabedoria. Nossa, Deus, mas para servir a mesa, para servir a mesa. Olha como para Deus indifere se você vai servir a mesa, se você vai lavar o banheiro, se você vai ministrar a palavra, se você vai abrir a porta, o que você vai fazer na obra do Senhor, isso é indiferente. Deus quer em nós qualidades. A minha pergunta é: será que você poderia se candidatar a ser uma dessas 7 pessoas para servir a mesa? Será que nós teríamos atributos como esse? Será que no nosso currículo lá poderia estar Adilson, homem realmente de boa reputação, cheio do Espírito Santo e um homem de sabedoria? Será que eu poderia colocar isso no meu currículo para me candidatar a ser um servo da mesa da casa do Senhor? Para que realmente possamos pensar um pouquinho. Que brecha então está aberta na sua vida? De repente aquela coisa que faz anos, que passa ano, sai ano e entra ano, Senhor, você sabedor daquilo que não está resolvido, e aquilo ali fica aberto, e realmente Deus querendo te usar, mas isso tem impedido Deus de te usar para que você faça uma grande obra. Que brecha é essa? Que brecha você tem deixado aberto? O que você tem deixado? De repente um pecado não confessado, de repente uma falta de perdão, de repente uma palavra mal atravessada. E infelizmente, quantas pessoas nós vemos dentro da igreja estagnadas? Ano passa, ano entra e continua da mesma forma. Queridos, Deus quer usar a minha, quer usar a sua vida. Deus tem para nós uma grande obra. Deus quer que nós saiamos do nosso lugar e a cada dia que passa, ano entra ano, nós possamos melhorar, nós possamos crescer em graça, crescer em conhecimento, para que realmente o Senhor possa nos usar para essa grande obra. Que brecha é essa? Deus te escolheu para uma grande obra. Primeira coisa, fechar essas brechas. Fechar essas brechas. Segunda coisa que eu gostaria de trazer nesta noite para nós pensarmos um pouquinho. Opositores se levantarão. Quando você resolver sair do seu lugar para fazer uma grande obra, pode ter certeza, opositores
se levantarão. Capítulo 4 de Neemias, verso 1 diz assim: quando Sambalate ouviu que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, indignou-se muito e zombou dos judeus. Aí diante de seus compatriotas, dos poderosos de Samaria, disse: o que esses fracos judeus estão fazendo? Será que vão se fortalecer? Irão oferecer sacrifícios? Acabarão a obra num só dia? Será que vão ressuscitar pedras de construção dos montes de entulho e de pedras queimadas? Versículo de número 3. Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, disse: mesmo que construam uma só raposa, derrubará esse muro de pedras. Eu gostaria de classificar essas duas figuras aqui como opositores externos, opositores de fora. A Bíblia diz que Sambalate e Tobias eram pessoas não judeus. Um era samaritano e o outro era amonita. E eles se levantam realmente contrário àquilo que os judeus tinham como meta. E isso vai acontecer quando você se levantar. Quando nós resolvemos sair da nossa zona de conforto, a oposição vai se levantar. E foi isso com Neemias. Quando Neemias resolveu sair do palácio e tomar posse dessa grande obra, os opositores se levantaram. João capítulo 10, no verso 10, diz o quê? O ladrão vem, senão a roubar, matar e destruir. É para isso que o nosso adversário vem fazer: matar, roubar e destruir. Mas ele só vai se opor à nossa vida quando eu me levanto para fazer a obra do Senhor. Então aí vai uma dica: se o diabo não tem tentado contra a sua vida, é sinal que o negócio não está caminhando. Mas quando os opositores se levantam, é um sinal muito positivo que você está na direção correta. O diabo vem como acusador e vai te acusar com certeza. Olha quem você era. Olha de onde você veio. O que você está querendo fazer? Olha de onde você veio. Até hoje, até ontem você estava caído e hoje você se levanta e quer falar alguma coisa. Isso é papel de opositor. Mas uma coisa é muito gostosa: quando o opositor se levantar contra a sua vida, não tente justificar, não tente debater, não tente explicar, porque nós temos um advogado. E ele se chama Jesus Cristo. E ele vai exaltar a sua vida no momento certo. Opositores vão se levantar sim, sempre vão se levantar, mas tenha certeza no coração que nós temos um advogado, e esse advogado não perde causa, ele não entra numa causa para perder, a causa é ganha em nome de Jesus, amém? Aleluia. Terceira coisa, que vai ficar dentro dessa oposição também, para nós pensarmos um pouquinho, a oposição que nós temos de forma interna, dentro do nosso povo. Graças a Deus, o nosso povo cristão é um povo bem unido, né? Não tem nenhum tipo de problema. Eu me recordo lá, 13 anos atrás, quando me converti, eu conversava com um irmão, esse irmão tinha um cargo de liderança dentro da igreja. E ele era o líder da liderança, né? O líder dos obreiros, assim melhor dizendo. E aí eu conversava com ele e muitas vezes ele desabafava algumas coisas comigo, e eu saía de lá e ficava pensando, falei, meu Deus, mas o povo é cristão, o povo conhece a Deus, ele sabe o que tem que fazer, ele sabe o que é certo, o que é errado, mas por que acontece tudo isso?
E aí, anos depois, obviamente, mais envolvidos com a obra do Senhor, é um povo totalmente desunido, é um povo totalmente egoísta, é um povo que não tem compaixão, é um povo realmente que não se une em pró à obra do Senhor. Então existem opositores internos? Existem. E eles vão se levantar contra você também? Vão se levantar contra vocês. E a Bíblia diz que no capítulo 5 de Neemias, pela desolação que o povo judeu teve, os judeus mais pobres pecaram, fizeram empréstimos de dinheiro para realmente poder sobreviver, poder comprar mantimentos, e arrendaram as suas terras ou as pequenas posses que tinham para pagar os impostos das posses e para realmente ter mantimentos. E o que os judeus, a quem eles pegaram isso emprestado, começaram a fazer o quê? Começaram a extorquir o próprio povo judeu, querendo cobrar dinheiro a mais, querendo tomar o povo como escravo e querendo fazer isso. E aí esse povo procura Neemias, fala: Neemias, está acontecendo isso, isso e isso. E Neemias estrategicamente fala: gente, é o seguinte, o que difere o filho dele, os filhos seus dos filhos dele? O que difere o nosso povo, nós de vocês? Então devolva isso, faz isso. E realmente a Bíblia diz que o povo tomou a consciência e resolveu devolver isso. Quando você se levanta para trabalhar, a oposição interna também se levantará. Primeira coisa, porque ela vai se sentir incomodada. Porque quando nós falamos a língua daquele que está ao nosso lado, tranquilo. Mas quando você fala na oposição dele, principalmente quando nós estamos na direção do Senhor, com certeza ele vai virar a cara. Porque você não está, você vai o incomodar, trazendo a palavra do Senhor. Por isso que Salmo de número 1 fala, que ele fala para não sentarmos na roda dos escarnecedores, para não realmente fazermos. Por quê? Porque quando você está junto, quando você fala a língua deles, amém. Quando você exorta, abraça e traz a consciência da palavra do Senhor, esse cara está muito chato, esse cara já não está falando mais uns negócios muito agradáveis. Mas quando nós falamos a verdade, existe um Deus que realmente toma nosso. Quando você não faz a mesma língua que ele, se formos pegar uma figura exemplar na Bíblia, para nós falarmos sobre oposição, Jesus Cristo. Não existiu, talvez, na Bíblia, uma pessoa que teve tanta oposição sobre a vida dele. Quando ele se levanta, vai até o Jordão, João Batista o batiza, e a Bíblia diz que através do Espírito Santo, Jesus é levado ao deserto para ser tentado, durante 40 dias. Primeira oposição externa, o diabo tentou Jesus em todos os momentos ali. Jesus volta, começa o seu ministério, e aí começa a oposição interna, através do seu próprio. Primeira oposição interna, dentro da sua casa. Talvez aqui muitos como eu, talvez só você dentre a sua família pode ser cristão. Ou só a sua casa pode ser cristão dentro de uma família um pouco maior. A oposição interna começa dentro de casa, ou dentro dos nossos familiares. Com Jesus foi dessa forma, os irmãos não criam em Jesus Cristo. E a Bíblia diz que pode vir alguma coisa boa lá da Galileia. Oposição interna, os judeus, fariseus, escribas e fariseus, porque Jesus trouxe uma coisa diferente. Eles gostavam de ficar em esquinas, realmente para aparecer, jejuavam e o rosto demonstrava o jejum, faziam orações longas. E aí Jesus vai e traz uma coisa diferente, fala: gente, é o seguinte, eu tenho uma palavra um pouco diferente a vocês. Se você quer ser o primeiro, vai ser o último. Se você quer entrar no reino do céu, você vai ter que ser que nem essa criança aqui, ou que nem essas crianças que eram tanto rejeitadas.
Ó, se você quiser amar o seu amigo, você não vai fazer coisa diferente do que qualquer pecador faz. Mas ame o seu inimigo. Ó, se alguém te bater, ou se alguém te pedir a túnica, dê a capa também. E aí o povo falou, é um negócio meio diferente. E aí Jesus vai falar, esse realmente é um novo tipo de gente. E aí a oposição se levantou com certeza a Jesus. Quando nós nos levantamos, tapamos as brechas, independente se a minha brecha, se a minha contribuição é um pouco menor que a do meu irmão, não tem problema, é tão importante quanto a dele. Quando eu entendo que uma posição externa sempre vai haver sobre a minha vida, sempre vai haver, mas eu sei que existe um general de guerra que vai batalhar comigo em todas as vezes. Quando eu sei que do meu lado vai existir irmãos que de forma, muitas vezes, usado pelo opositor, usado por Satanás, mas uma coisa é muito interessante, o seu irmão não é o seu inimigo, o seu irmão de repente pode ser até usado pelo inimigo, mas ele não é o seu inimigo, porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra principados e potestades. Então o seu inimigo não é seu irmão. Existe a oposição externa, existe a interna, mas isso não pode barrar eu e você de realizar essa grande obra. Amém, queridos? Se coloque em pé em nome de Jesus. Amém. Marcos capítulo 8, verso 34. Jesus ali falando com algumas pessoas e os discípulos, e ele diz, se alguém quiser vir após mim, primeira coisa que deve fazer, não é uma coisa simples, mas é uma coisa possível, negue-se a si mesmo. Segunda coisa a se fazer, tome a sua cruz. Outra vez dizendo, a sua cruz não é o seu irmão, a sua cruz não é a sua esposa, não é o seu esposo, a sua cruz não é a sua sogra, não é o seu sogro, mas tome a sua cruz. E faça o quê? Sai andando sem rumo? Não. Me segue, siga-me, porque com certeza você vai fazer parte dessa grande obra. E para a gente finalizar, Neemias capítulo 6, verso 15 e 16 diz assim, e o muro foi concluído no 25º dia do mês de Elul, em 52 dias. Quando os nossos inimigos souberam disso, todos os povos ao nosso redor ficaram atemorizados e muito abatidos, pois perceberam que tínhamos feito essa obra com o auxílio do nosso Deus. Queridos, quando você se levanta, quando você realmente entende que as brechas foram fechadas, que os opositores vão se levantar, indiferente se são externos, se são internos, se são próximos ou não são. Quando eu entendo que a minha parcela pode ser menor um pouquinho que a do meu irmão, não tem problema. O seu inimigo, as pessoas que estão ao redor, vão saber em todo momento que essa grande obra que você está participando teve o auxílio do seu Deus. E a Bíblia diz que Deus falou que não passaríamos por situações fáceis na terra, teríamos aflições, mas a promessa que Ele deixou para nós é que Ele estaria conosco todos os dias, e Ele está com você hoje, Ele está com você sempre. Mas de repente, em alguns momentos da sua trajetória, coisas foram ficando para trás, e você viu,
acho que não vai ter problema nenhum. Mas se você der uma olhadinha lá, dá uma lida no Salmo 139. Aonde você estiver, o Senhor vai estar. Você não consegue esconder do Senhor. Nada é escondido do Senhor. Mas o Senhor quer que você exponha isso a Ele. Fala: Senhor, eu não queria fazer. Paulo fez isso. Paulo falou: Senhor, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu quero fazer, isso sim eu faço. Maldito homem que sou. Muitas vezes não queremos fazer. Muitas vezes fazemos de forma involuntária. Mas sendo assim ou não, devemos colocar isso diante do Senhor. Porque Ele quer que nós sejamos pessoas melhores, homens usados por Ele, pessoas cheias do Espírito Santo. E para a gente finalizar, a Bíblia diz que um Senhor entregou a 3 servos dele. A um entregou 1 talento, a outro 2 talentos e a outro 5 talentos. E deixou os seus servos. Esse que recebeu 1 talento, com medo de perder o talento, sabia que o Senhor era bravo, guardou o talento e escondeu. Mas os outros 2, diferente do primeiro, multiplicou o talento que recebeu. Primeira coisa que nós devemos entender: o talento que você, o talento que eu tenho, não é por minha força, mas vem do Senhor. Mas esse mesmo talento que Ele nos concede, Ele quer que façamos o quê? Multiplicamos. E aí um Ele deu 2 e outro Ele deu 5. Talvez aquele que recebeu 2 falou: viu, o que você tem de melhor que eu aqui, que você recebeu 5, eu recebi só 2. Eu sou tão bom quanto você. Não. Ele se preocupou apenas em dobrar aquilo que ele tinha nas mãos. E a recompensa do Senhor não foi diferente para aquele que ganhou 5 e aquele que ganhou 2. As palavras do Senhor foram: servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Amém? Feche seus olhos então. Exponha ao Senhor. Coloque no Senhor então: Senhor, de repente eu nem sei se eu deixei alguma brecha aberta, eu nem sei se eu tenho isso. Mas exponha isso ao Senhor. Fala: Senhor, eu nem sei se opositores se levantam, eu nem estou aquém disso. Mas peça uma coisa para o Senhor. Fala: Senhor, usa a minha vida. Usa conforme o Senhor quiser. Independente se o meu talento é pequenininho ou se eu tenho grande talento, isso não importa. Mas o que importa é que o meu coração esteja aberto para que o Senhor possa fazer toda a diferença. Ore ao Senhor e coloque isso diante dEle. Pai, nos colocamos assim diante da Tua presença. Sabemos, Senhor Deus, que o Senhor quer de nós, Senhor Deus, o compromisso contigo. Pai, se o Senhor não quisesse compromisso com nós, o Senhor criaria o mundo, determinaria todas as coisas e nós ficaríamos aqui como um boneco, como uma marionete que o Senhor faria, ia e voltava de acordo com o que o Senhor quisesse. Mas nós cremos, Senhor Deus, que